Meu nome é Priscila, esse aqui é o Projetinho Vírgula, o canal onde eu decidi registrar minha jornada de aprendizagem EAD no Senac. Mas, na verdade, quando eu comecei esse canal, quando eu criei essa conta aqui, que eu não queria fazer na minha conta pessoal, a ideia era registrar minha dupla jornada de aprendizagem, porque além de fazer o curso técnico de design de interiores no Senac, de forma EAD, eu também faço um técnico em edificações, mas de forma presencial na ETEC aqui de São Paulo. No primeiro mês eu já desisti da ideia, porque eu vi que dava um trabalhão pra gravar, pra editar vídeo, por mais fraca que seja a edição, dá mó trabalhão, gastava mó tempo. E também no primeiro semestre da ETEC não tinha muito conteúdo, não tinha muito insumo, eram aulas muito teóricas. Então, agora que eu finalizei já 2 módulos lá do curso presencial, eu decidi fazer um compiladão e contar como que foi esses primeiros semestres. Só dando um pouco de contexto. As escolas técnicas aqui de São Paulo, elas disponibilizam de forma 100% gratuita cursos técnicos de qualidade, de nível médio, para toda a população. A forma de ingressar nesses cursos é através de uma prova, que acontece 2 vezes por ano, que eles chamam de vestibulinho. E o nível dessa prova é Fundamental 2, então qualquer pessoa a partir do 9º ano consegue fazer essa prova. Sobre o curso, eu faço curso modular de técnico em edificações na ETEC aqui de Santo André. Eu tenho aula todas as noites, de segunda a sexta. O horário das aulas é das 19 horas até as 22h30. Sendo que eu tenho uma aula antes do intervalo, que é das 19 até as 20h30. Aí eu tenho um intervalo de 20, 30 minutos, e quando é às 21 horas, volta para a segunda aula, e a gente vai até as 22h30. A estrutura física da escola disponível para o nosso curso são salas de aula de desenho, né? Então, tem aquelas pranchas com aquelas réguas. Laboratórios de informática com todos os softwares que a gente usa no curso. E a gente também tem um canteiro de obras, que consiste numa sala com mesas grandes e balcões de trabalho, com alguns instrumentos e alguns aparelhos que a gente usa para fazer alguns testes. E também um mini galpão, que é onde ficam as ferramentas e os materiais de construção. Todos os nossos professores das disciplinas técnicas, eles são formados em arquitetura ou engenharia, mas a grande maioria é arquiteto. Uma coisa que eu não sabia sobre cursos que tem muitas aulas práticas é que a escola divide a turma entre turma A e turma B. Normalmente essas disciplinas mais práticas, elas têm 2 professores, então cada professor fica com uma turma, para ele não ficar sobrecarregado aí na hora de passar a disciplina. Eu vou comentar um pouco das disciplinas que a gente tinha. Esse aqui é o meu horário de aula. Então, na segunda-feira eu tinha aula de LTT, que é Linguagem, Tecnologia e Trabalho, que nada mais é do que aula de português. E depois do intervalo a gente tinha aula de ECO, que é Ética e Cidadania Organizacional. LTT eu peguei em dispensa dessa matéria, porque eu já tinha uma formação da ETEC anterior, eu já tinha cursado. Mas era basicamente produção de texto, e eu sei que o trabalho mestre, vamos usar essa palavra, dessa disciplina foi fazer um glossário com várias palavras da construção civil. Se eu não me engano, você tinha que colocar 10 palavras de cada letra nesse trabalho. Ética e Cidadania Organizacional, a gente teve 2 provas e um trabalho, que eu não lembro sobre o que é, mas a gente estudou bastante sobre ética, sobre moral, sobre Constituição e sobre o código de ética da nossa profissão. De terça-feira a gente tinha aula de DBAE, que é Desenho Básico Aplicado à Construção Civil, que era aula de desenho, né? E era a noite inteira essa mesma disciplina. O primeiro bimestre a gente ficou basicamente só desenhando linha assim, 30 graus, 60 graus. Então a gente ficou desenhando linha, aprendendo a usar régua e esquadro. E no segundo bimestre foi quando de fato a gente começou a ter mesmo aula de desenho, aprendeu sobre escala, sobre peso gráfico, sobre cotas, sobre como desenhar uma planta baixa. E o trabalho mestre dessa disciplina foi entregar uma planta baixa com todas as vistas e 2 cortes, com todos os pesos gráficos aplicados e cotado. Minha opinião sobre essa disciplina, a gente gastou muito tempo desenhando linha e pouco tempo fazendo de fato a planta baixa. E eu confesso que eu achei uma perda de tempo ficar tanto tempo desenhando linha. De quarta-feira a gente tinha VPTEC, que se chama Estudo de Viabilidade e Planejamento Técnico e Econômico na Construção Civil, e ESF, que é Estudo dos Solos e Fundações. Em EVPTEC, a gente basicamente estudava legislação nesse primeiro semestre. Então, a gente via quais as leis que interferem diretamente na construção civil, como o plano diretor, lei do uso e ocupação do solo, código de obras municipal. A gente aprende a diferença, né, entre as normas federais, estaduais e municipais.
A gente vê que não é porque o terreno é do cliente que ele pode fazer o que ele quiser e bem entender. A gente viu também um pouco sobre zoneamento municipal, os índices urbanísticos, né, que a gente tem que obedecer, como os recuos laterais e frontais, a taxa de permeabilidade obrigatória de um terreno, a diferença entre a taxa de ocupação e o coeficiente de aproveitamento. A gente também conversou bastante sobre como as leis são mais duras para áreas de proteção ambiental. Acho que talvez porque a gente está muito próximo da Mata Atlântica aqui no ABC, mas isso sempre era comentado em aula. E a gente também viu um pouco sobre as instruções técnicas do Corpo de Bombeiros, estudo de impacto de vizinhança. A atividade mestre dessa disciplina foi escolher um terreno, que a gente viu na rua assim, vi na rua um terreno, vai ser esse terreno aqui que eu vou escolher, ver quais as leis municipais que aquele terreno estava sujeito, propor uma construção, uma edificação ali naquele lugar. A gente também teve que fazer um trabalho sobre as instruções técnicas para, construção ali daquele imóvel. Minha opinião, eu confesso que eu esperava mais essa disciplina. Eu achei a professora que lecionou isso pra gente muito fraca. Ela era arquiteta, mas parecia que ela nunca tinha ido na prefeitura aprovar um projeto, porque tudo que a gente perguntava, ela não sabia. Desculpa, professora, se você estiver vendo esse vídeo, mas essa é a realidade. Estudo dos solos e fundações. A gente aprendeu os tipos de solos que existem, qual o solo ideal para uma edificação, calcular a resistência daquele solo, os tipos de sondagem, aprendeu também um pouco sobre como é feito, os relatórios de sondagem. E o trabalho mestre dessa disciplina foi bem punk, porque a gente teve que cavar 2 buracos de 2 metros, no mínimo 2 metros de profundidade, colher a amostra do solo e depois levar esse solo para laboratório para fazer teste de teor de umidade. E a gente também aprendeu sobre a granulometria dessas amostras. Minha opinião sobre essa disciplina, foi engraçado porque a aula inaugural do curso foi essa disciplina, foi essa professora que deu. E já na primeira aula ela já falou desse trabalho que a gente teria que fazer, que é cavar o buraco, pegar a amostra do solo. E eu lembro claramente dela falando que ali, naquele trabalho, a gente ia ver quem de fato queria se formar no curso. E ela falou assim, vocês vão sair daqui técnicos. Vocês vão dar o comando para a mão de obra fazer uma tarefa. Porém, para saber mandar, vocês vão ter que saber fazer. E aí todo mundo já ficou com os olhão arregalados. E aí ela falou, teve aluno meu que desistiu já antes de fazer esse primeiro trabalho. E ela deu de ombros assim, tipo, vamos ver quem vai se formar. Foi bem punk, realmente, o trabalho foi difícil, cavar, buraco, usar trado, usar cavadeira, ferramentas que eu, pelo menos, não sabia nem o nome. Mas foi feito, finalizamos tudo e deu tudo certo. De quinta-feira a gente tinha aula de TMCC, que é Tecnologia dos Materiais da Construção Civil, e IACC, que é Informática Aplicada à Construção Civil. A disciplina de TMCC a gente passou praticamente o semestre inteiro vendo cimento e gesso, e a gente teve só 2 aulas práticas, que foi testar a densidade de materiais, e também saber como que testar a cura do gesso em diferentes traços. E para mim, TMCC foi a pior disciplina, sem sombra de dúvidas. Eu acho que eu gostava mais de ética e cidadania do que essa disciplina. Eu achava tudo muito chato, o conteúdo era muito chato, as aulas práticas foram chatas. Enfim, eu não sei se foi o jeito que a disciplina foi dada, ou se é porque eu realmente não tenho zero interesse, mas enfim, não gostei. E a CC, no primeiro bimestre, a gente aprendeu sobre pacote Office, Word, Excel, PowerPoint. E no segundo bimestre, que a gente começou o AutoCAD, a gente teve que fazer uma planta baixa, fazer a plotagem em PDF e enviar para o professor. Foi uma disciplina muito rápida, mas ao mesmo tempo eu acho que dava, a gente podia ter aprendido mais, mas como o professor tinha que atender ali a velocidade da turma, inclusive das pessoas que eram menos informatizadas, acabou que eu, por exemplo, aproveitei pouco, mas como eu já tinha bastante contexto do Senac, porque o Senac, as aulas começaram antes, eu tive aula de AutoCAD antes, eu cheguei lá já sabendo muita coisa e eu achava que eu ia conseguir aprender mais e não foi isso. Eu realmente não saí do básico que a escola disponibilizou. De sexta-feira eu tinha aula de TPC, que é Técnicas e Práticas Construtivas. Essa aula era sexta-feira inteira, era aula dupla. Foi bem legal. O nome dessa disciplina antes era Canteiro de Obras, Então a gente aprende desde o início, como preparar um terreno para receber uma construção, corte, aterro, como que a gente calcula as fundações, como que faz a locação de uma obra. A gente teve 2 aulas práticas, se eu não me engano, a maioria foi aula teórica. A gente teve 2 aulas práticas que a gente simulou a locação de um terreno.
E tivemos prova, né? Tivemos prova teórica também de cálculo para avaliação dessa disciplina. Opinião geral desse primeiro bimestre. Passou muito rápido mesmo, principalmente o segundo bimestre. O primeiro bimestre foi mais arrastado, mais assim, mais devagar, mas o segundo bimestre foi pauleira, passou muito rápido. A gente aprendeu muito em pouco tempo e eu fiquei com aquela sensação de que eu devia ter aprendido mais. É muito louco isso, porque a professora falava, vocês vão sair daqui sabendo fazer isso, sabendo fazer aquilo, e eu fico, será que eu vou mesmo conseguir sair daqui sabendo todas essas coisas que ela tá comentando? Porque às vezes eu desacredito, porque o curso passa realmente muito rápido. Agora, algumas opiniões sobre o fato da escola ser pública e estadual. Eu estudei a minha vida inteira em escola pública do estado, né? Eu acho que foi só os 2 primeiros anos de ensino infantil que eu tive em escola pública municipal, mas o resto foi tudo pública e estadual. E naquela época já era uma bosta, eu me formei em 2008. E naquela época já era uma merda. E parece que pior ainda, porque pelo menos naquela época, as escolas técnicas, elas tinham um respaldo maior do governo. Agora, gente, a escola é toda feia, quebrada, material quebrado, material inutilizado. De fato, assim, as nossas pranchas, tinha prancha que não tinha régua, sabe? Assim, e você sabe, os professores falam, a gente pede, mas não vem verba para isso, não vem verba para aquilo. E, gente, juro por Deus, os professores fazem o máximo com o que eles têm. Mas se eles tivessem mais, seria muito melhor o curso. Essa é a verdade. Bem, esse foi o resumão de como que foi esse primeiro semestre lá na ETEC. Se você gostou, se você achou interessante, considere se inscrever no canal, porque eu vou postar um outro vídeo comentando como foi o segundo módulo, porque eu também acabei de finalizar ele. Não dava pra colocar tudo que a gente aprendeu, mas tudo que tava na minha cabeça, tudo que eu fui lembrando, eu contei aqui no vídeo. Se ficou alguma dúvida, se na sua ETEC foi diferente, comenta aqui, que eu vou estar respondendo. Considera também dar um like nesse vídeo, se você gostou, se você achou interessante. E obrigada e até a próxima!